E aí? E aí, pessoal, vamos lá. Continuando. Hipocalemia, né? O K aqui é de potássio. Hoje vamos falar de causas mais comuns de hipocalemia. De modo geral, a pessoa pode ficar hipocalêmica se não ingerir potássio suficiente, se perder potássio de forma excessiva ou se esse potássio estiver escondido dentro da célula pelo desvio intracelular. A baixa ingestão e o desvio intracelular a gente comentou em um vídeo anterior. A partir de agora a gente vai falar sobre as causas mais comuns de hipocalemia, e essas causas estão envolvidas em perdas excessivas. Então, as causas mais comuns de hipocalemia estão relacionadas a perdas excessivas. Essas perdas excessivas estão relacionadas a perdas pelo trato gastrointestinal, obviamente é por onde entra o potássio do corpo, e aí essa perda pode ser a partir do trato gastrointestinal, ou por um órgão que acaba sendo muito importante no equilíbrio do potássio corporal, perdas renais. Então essas perdas excessivas elas podem ser de trato gastrointestinal ou renais. Falando especificamente do trato gastrointestinal hoje, a gente vai falar sobre as perdas do trato gastrointestinal alto. Eu posso perder potássio pelo trato gastrointestinal alto, ângulo de Treitz para cima, ou do trato gastrointestinal baixo, intestinal, através de diarreia. Então tá. Perda de potássio via trato gastrointestinal alto. As secreções gástricas, elas têm potássio, porém a quantidade de potássio fica entre 5 a 10 mEq por litro apenas de potássio. Então, os vômitos, eles induzem a hipocalemia, mas não necessariamente pela perda através dos vômitos de potássio. O que se perde muito quando a gente vomita e que as secreções gástricas são ricas, elas são ricas em H+. Por causa do HCl, né? Então tem muito ácido pelo H+. Essa perda de ácido pelo H+, faz com que o pâncreas deixe de secretar bicarbonato para alcalinizar as secreções vindas do estômago passando pelo intestino delgado. Então perde-se H+, obviamente, se acumula HCO3-, se acumula bicarbonato, e aí o bicarbonato induz a um aumento de pH e produz uma alcalose metabólica. Então, esse acúmulo de HCO3 por uma perda excessiva de H+, através dos vômitos. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vômitos. Bom, mas como é que vai chegar na hipocalemia? Então, veja bem. Como o HCO3 começa a se acumular, um dos mecanismos para compensar essa alcalinização é tirar H+ de dentro da célula. Então tá aqui a célula, eu tenho H+ aqui dentro e eu tô cheio de bicarbonato aqui fora que precisa ser reequilibrado. Eu preciso jogar esse H+ aqui para fora. Só que como é um cátion, e para manter a eletroneutralidade entre os meios intracelular e extracelular, o que a célula faz é
botar o potássio para dentro e trocar por um H+. Então, parte da hipocalemia induzida pelos vômitos está relacionada a um desvio intracelular de potássio. O potássio se esconde dentro da célula para equilibrar essa eletroneutralidade. Então, esse é um dos mecanismos. Um segundo mecanismo é que o excesso de HCO3 lá no rim esse excesso de HCO3 lá no glomérulo, especialmente nos ductos distais, esse aqui vai estar em excesso, né? Além da capacidade de reabsorção do rim, vai induzir a uma perda maior de potássio na urina. Esse talvez seja o mecanismo principal. Então, o excesso de bicarbonato lá no ducto distal, além da capacidade de reabsorção, e já não consegue mais ser reabsorvido. E aí você tem uma tendência a aumentar a secreção de potássio no ducto distal. E aí perde-se muito potássio por via renal. E aí, de certa forma, os vômitos induzem a uma perda aumentada de potássio pelo rim, pela urina. Um terceiro mecanismo tem a ver com a hipovolemia. Quando você vomita, você perde líquido. Quando você perde líquido, você fica hipovolêmico. Quando você fica hipovolêmico, seu corpo tem que se adaptar à hipovolemia. E aí induz a uma série de mecanismos que vão produzir um aumento da aldosterona. Esse aumento da aldosterona é porque, caindo a volemia, cai a pressão arterial e eu preciso manter essa pressão de perfusão dos tecidos. Então começa a secretar muita aldosterona. E aí a aldosterona ela começa a reabsorver muita água para manter. Então, a urina começa a ficar muito concentrada por causa da aldosterona. Então ela começa a reabsorver água e sódio, mas um excesso de atividade de aldosterona faz uma perda aumentada de potássio na urina também. Ok? Então, curiosamente, a hipocalemia induzida pelos vômitos não estão relacionados especificamente à perda de potássio presente na secreção gástrica, ok? E sim para um aumento de perda de potássio via renal. Uma coisa que eu acho que ficou faltando, que eu acho que é importante vocês saberem, é que assim, eu citei vômito como uma causa comum, mas qualquer outro mecanismo que eu vou perder essas secreções gástricas, mesmo que não seja o vômito, também vai produzir esses mesmos mecanismos. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, o paciente em abdômen agudo pode precisar de uma sonda nasogástrica aberta, drenando secreções gástricas, elas também vão produzir hipocalemia, obstruções intestinais altas, né? Obstrução pilórica, por exemplo, vão fazer a mesma coisa, mas aí seria através dos vômitos, né? E aí acaba produzindo a hipocalemia, ok? Próximo vídeo a gente vai falar especificamente de hipocalemia induzida por perda gastrointestinal baixa, certo? Até a próxima.